Oiê! Hoje, então, eu vou contar para vocês a parte 2 do caso Irmãos Menendez. Na última parte, eu acabei contando que a família havia feito um passeio de barco para tentar animar os ânimos ali de muita coisa que estava acontecendo. E no dia seguinte aí dessa viagem, eles voltaram para casa e os pais decidiram assistir uma televisão comendo alguma coisa, enquanto os filhos iam ao cinema. E quando Lion e Eric voltaram para casa, eles ligaram imediatamente para a polícia alegando que haviam encontrado os seus pais. Essa mansão onde José e Kitty moravam com os filhos era localizada em um dos quarteirões mais exclusivos de Beverly Hills, onde em outros momentos essa mansão já foi ocupada por Michael Jackson e Elton John. E nessa época do acontecido, seus filhos Eric e Lion tinham 18 e 21 anos. Foi um crime bárbaro. José e Kitty não foram apenas, mas quase não era possível reconhecer os seus rostos por 15 de 2 espingardas calibre 12. Foi tão brutal que a polícia pensou que havia sido um golpe da máfia. E as primeiras investigações se concentraram em investigar se a família tinha alguns rivais de negócios. Chegaram até a cogitar Fidel Castro pela nacionalidade de José, que era cubano, e também pela época que estava acontecendo tudo. E na noite, os irmãos disseram à polícia que eles estavam indo ao cinema, mas precisaram fazer uma parada em casa para pegar a identidade de Eric. Foi quando eles descobriram os corpos de seus pais e ligaram imediatamente para o 911. E os policiais que atenderam essa ligação de emergência, quando chegaram na casa, encontraram Eric desolado no gramado. Antes de adentrar a casa, os policiais falaram que Eric soluçava de tanto chorar. O que estava acontecendo depois disso foi bem incomum e abriu um precedente para que a polícia começasse a desconfiar do que estava acontecendo. Porque se você perde seus pais, é normal que ocorra um abalo emocional, certo? Mas isso não foi o que aconteceu com os irmãos Menendez. Nos meses seguintes, nenhum dos irmãos estavam agindo como se tivessem encontrado seus pais em uma cena brutal daquela forma. Na verdade, eles agiram como pessoas que haviam acabado de ganhar na loteria. Logo depois do ocorrido, eles receberam uma fortuna de 14 milhões de dólares. E em basicamente 6 meses, Lion e Eric gastaram 700 mil dólares. Lion comprou um Rolex, uma Porsche e um restaurante em Princeton. Eric, por sua vez, foi um pouquinho mais pé no chão, mas também um pouco sem noção. Ele comprou um Jeep, contratou um treinador de tênis por 50 mil ao mês e investiu em um show de rock de 40 mil que nunca aconteceu. E mesmo com todo esse dinheiro, com essa vida luxuosa e de ostentação, Eric não parou com os roubos. E depois de ser pego em um assalto, Eric foi obrigado pelo tribunal a se encontrar com um terapeuta chamado Dr. Ozil. E esse terapeuta se compadeceu do caso de Eric e estendeu a mão para ele, e depois de um tempo, Lion também passou a se consultar com o mesmo terapeuta. E a confiança entre Eric e o terapeuta foi aumentando gradativamente, até que um dia ele confessou o inconfessável. Confessou que ele e o irmão haviam os pais. Mas Ozil, apesar de ser terapeuta, não conseguiu seguir a sua ética profissional e contou para sua namorada Smith. E enquanto isso, as sessões continuavam a acontecer e o terapeuta conseguiu gravar em uma fita a confissão dos dois. Depois de um tempo entre uma briga entre o terapeuta, Ozil, e sua namorada, Smith, ela resolveu entregar essa informação para a polícia. Ela ligou para a polícia de Beverly Hills e falou que ela tinha uma fita com a confissão dos irmãos Menendez que eles haviam seus pais. Lion foi preso e Eric, que estava em Israel na época, voou para Los Angeles, onde se entregou à polícia. E aí vem a questão: essas fitas poderiam ser usadas como prova no tribunal ou deveriam ser guardadas, resguardando a relação médico-paciente? E por conta desse impasse, quase 2 anos se passaram até que o tribunal conseguiu chegar a uma conclusão. Finalmente, a Suprema Corte da Califórnia decidiu que 2 das 3 fitas eram elegíveis para serem usadas no julgamento.
incluindo uma que continha a admissão de culpa de Lyon. O julgamento teve início em 1993 e foi transmitido por uma rede de TV a cabo relativamente nova chamada Kurt TV. Essa rede se dedicava em transformar o sistema legal em um híbrido que transformasse os casos criminais em um reality. Para vocês terem uma noção, essa rede realizou a transmissão de horas e horas de julgamento e também antes e depois dos procedimentos de cada dia, que contribuiu bastante para a comoção nacional e obsessão das pessoas por esse caso. E durante o julgamento veio a notícia bombástica. Eric e Lyon contaram no tribunal que a vida com o seu pai ia muito além do abuso emocional e da pressão de serem bem-sucedidos. Segundo os irmãos, eles eram pelo seu pai desde a infância e contaram detalhes de tudo que ele fazia e por quanto tempo ele fazia. A mãe, Kitty, não ficou de fora das acusações e isso comoveu muito a população. Afinal, eles estavam falando a verdade? O advogado dos dois, que por sinal virou uma celebridade na época, Leslie, disse que os irmãos estavam agindo em legítima defesa, pois eles cresceram em um lar violento e traumatizante. O primeiro julgamento durou 4 meses e meio e resultou em 2 júris suspensos, um para cada irmão, incapazes de concordar se eles eram culpados ou se realmente agiram em legítima defesa. E aí foi anunciado então que eles iriam ser julgados novamente. O segundo julgamento foi em 1995 e foi bem menos sensacionalista, pois esse novo juiz não deixou a imprensa entrar dentro do tribunal e isso significava que acabou o reality show. Lyon e Eric foram condenados em primeiro grau em 1996. E os dois tiveram prisão perpétua sem liberdade condicional como pena. E os dois foram enviados para presídios diferentes, pois o juiz achava que juntos poderiam elaborar uma fuga. E só em 2018 eles foram autorizados a cumprir suas penas na mesma instituição prisional. Algumas fontes dizem que até 2018 os irmãos nunca mais haviam se encontrado ou falado ao telefone. Alguns relatos dizem que eles trocavam cartas e que eles jogavam xadrez à distância, descrevendo a movimentação das peças pelo correio. Um jornalista chamado Robert Handy, que acompanha o caso desde 1989, deu uma entrevista falando sobre o caso. Na TV, ele informou que os irmãos, quando se encontraram, foram imediatamente às lágrimas se abraçarem. Lyon chegou a dar um depoimento na televisão americana, dizendo que sua mãe fez vista grossa sobre os abusos do pai contra os dois. E na suposta entrevista ele falou: "Eu amo a minha mãe, ainda choro por ela, mas não a perdoo. A vida dela terminou e as nossas essencialmente também, por causa dessa decisão dela de não contar ou denunciar o que estava acontecendo. Que tipo de mãe deixa isso acontecer?" Agora, com 50 anos, eles continuam a cumprir a sua prisão perpétua, mas parecem felizes. Eles não se culpam pelo que aconteceu e continuam fiéis e amorosos um com o outro. E aí, qual é a sua opinião sobre o caso? Já assistiu a série da Netflix, da série Monstros? Bom, a minha opinião é que eu consigo acreditar nos irmãos, vendo o depoimento deles, falando sobre o caso e sobre tudo que eles sofreram. Eu não consigo julgar. Não consigo ser imparcial. Quero muito que vocês contem aqui o que vocês acharam, se vocês já conheciam esse caso e se vocês já viram a série da Netflix. Eu ainda não vi, mas depois que eu ver, posso dar a minha opinião para vocês. Um beijo e até o próximo!